Estamos aqui com o João Feres, né, cientista político do IESP. Eu sou Miguel do Rosário, do Cafezinho. Estamos aqui para mais uma entrevista para a TV Cafezinho. Tudo bem, João Feres? Tudo bem? Como é que você está, Miguel? Tô ótimo, né? E vocês, tudo bem? O Brasil que não está muito bem, É, parece, né? Agora até ministro do STF está... Aliás, é uma certa constante da política brasileira cair do avião, Os acidentes, né? Os acidentes. Foi Kubitschek, foi Ulisses. Você tem uma lista longa. Então, eu queria saber... agora, com a morte do Theori, explodiram as teorias de conspiração. Né? Eu diria que, aliás, uma coisa é teoria de conspiração, outra coisa é a conspiração, que é uma constante na política. Talvez a... Claro, é o modus operandi da política, a conspiração é um deles. Né? É um deles, né? É um modo importante, a conspiração existe o tempo inteiro. E agora tem essa coisa da... O Theori, ele era o relator da Lava Jato no STF. Certo. Ele tinha em mãos aí a delação, a mega delação da Odebrecht. Eu estou analisando de várias formas isso. Eu acho que, por um lado, beneficia o Michel Temer, porque abriu uma vaga no STF, que não existia essa vaga. Claro. E, por outro lado, também eu acho, não sei se eu concordo com essa tese da imprensa de que atrapalha a Lava Jato. Porque a Lava Jato, ela ganha o fator emocional, que sempre ela usou muito, o fator midiático muito grande. O Theori, ele era crítico a alguns métodos da Lava Jato, apesar de não ter conseguido romper com a narrativa, quer dizer, romper com os arbítrios, mas ele criticou duramente, foi o único ministro que criticou duramente. Não sei se você viu o artigo do Eugênio Aragão, que ele fala justamente isso, que o Theori, ele tentou afastar o Cunha antes do impeachment, mas que o plenário do STF ele não concordou com isso. Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho, na verdade, eu publiquei um artigo muito recentemente, faz alguns dias, sobre o Theori Zavascki, a morte dele, no site do GGN, que eu sou colunista lá também, apontando, na verdade, para os problemas dessa tentativa que parte da mídia fez de transformar ele num herói. Né? Meu artigo é muito crítico, eu vou te explicar por que eu acho que o Theori Zavascki merece críticas, que são críticas importantes, eu acho que a gente tem que ter. Mas eu li o artigo do Eugênio, e o Eugênio faz uma defesa, eu acho, é um artigo muito bom, né? E faz uma defesa substantiva, eu acho, do Theori. Só que ele peca, eu acho, pela questão de ser uma defesa feita do ponto de vista do amigo, entendeu? A pessoa que é próxima, tem assim, uma afeição, um afeto pelo outro, da amizade pessoal. E eu acho que o Theori, quer dizer, a gente tem que, nós que não somos amigos dele, ou seja, a população brasileira, a gente tem que julgar ele pelo papel que ele teve nessa drama todo que foi, né, desde que ele é ministro do Supremo, mas principalmente esses casos políticos mais delicados, na qual ele tem uma participação fundamental, e eu acho que essa participação foi marcada, né, o que o Eugênio acha que é um cuidado, um apreço, um cuidado muito com o procedimento jurídico e tudo mais, e que eu acho que, para mim, quando você põe isso no contexto do Supremo Tribunal Federal, que é um contexto politizado, né, isso se traduz em covardia e omissão. Né? Por que eu quero fazer esse ponto? Porque é o seguinte, veja bem, quando você tem, de um lado, vamos retroceder, quer dizer, a gente já tem um Supremo Tribunal Federal que, na sua história, né, julgou o mensalão e condenou vários políticos do PT, praticamente foi uma ação contra o PT, né? Um tribunal que sabia que havia uma ação anterior, o PT é o principal partido do país, cujo principal oponente, os dois principais partidos são PT e PSDB, que havia uma ação anterior que era contra o PSDB, com um perfil muito similar àquela outra, que sequer havia sido julgada, e até agora não foi julgada. Então os caras vão lá, revertem o princípio do direito, que é a inocência do acusado, né? Com uma interpretação que, segundo o próprio autor da doutrina do juiz de fato, é falaciosa, dessa doutrina do domínio do fato, né? E usam aqui, é uma reversão da inocência, né? O cara é culpado porque
se ele não soubesse da coisa, quer dizer, uma conjectura sobre a culpa, na verdade, que não é baseada em evidência. É como se a falta de evidência fosse a prova da culpa, coisa que repetidamente tem sido usada na Lava Jato, a gente sabe disso, né, na verdade. Claro. Então, eles fazem essa reversão, o Supremo Tribunal Federal, e para culpar o PT, e o PSDB passa livre disso. Até hoje não julgaram o tal do mensalão do PSDB. Então isso, veja bem, por mais que você seja procedimentalmente correto, pensando no Supremo Tribunal Federal como um todo, quer dizer, isso tem uma implicação política direta. Você como ministro do Supremo Tribunal Federal, e não foi, obviamente, como eu quero dizer, procedimentalmente correto, porque a doutrina do juízo de fato é uma violação do princípio. Então isso já também não foi. Além disso, quer dizer, o significado político desse tal julgamento é importantíssimo para a nação. E os juízes agiram de maneira, eu acho, omissa aí, nesse sentido, entendeu? Na ação penal 470? Claro, claro. Até pior que isso. Aquilo foi uma farsa. Então, exato. Então o Supremo Tribunal Federal já estava marcado, eu acho, por sérios problemas de ordem política e de ordem procedimental, né? E de ordem do comportamento de vários dos seus membros. Aí entra o Theory. O Theory pode até significar, comparando, por exemplo, ao comportamento do Gilmar Mendes, ou mesmo às vezes do Marco Aurélio, ou do Barroso agora, que escreve artigos de jornal tomando posição pública sobre assuntos que ele possa vir a ser juiz no futuro, entendeu? Sobre o qual ele não entende nada. Não entende nada, exatamente. Então, esse tipo de comportamento virado para a mídia, ou seja, com o intuito de interferir em debate público, é completamente condenável do ponto de vista de um juiz do Supremo Tribunal Federal em qualquer país do mundo, entendeu? O Theory podia até ser virtuoso nesse sentido, mas ele foi sim omisso, primeiro, na ação contra o Eduardo Cunha. O Eugênio tem razão, eu acho, quando ele fala o seguinte: o Janot agiu de maneira maliciosa ao mandar a ação logo antes do recesso do Supremo Tribunal Federal, de maneira que o Pleno do Supremo não poderia julgar a ação contra o Cunha, e ficou na mesa do Theory para ele tomar uma decisão monocrática e esperar o julgamento lá no final. Então, se o Theory realmente afastasse o Cunha de maneira monocrática, a imprensa toda iria cair em cima dele, a gente sabe o que é isso, não é? E cair em cima dos outros ministros para esperar um julgamento que ele poderia perder, inclusive, devido a essa pressão toda. Agora, aí que tá, quando você está num posto desse, à frente da República, e seu papel é defender a República, defender a Constituição, isso é pra gente de virtude, entendeu? Ou você é o herói ou você não é. Ele mostrou que não é. Porque ele sentou em cima, se acovardou, não tomou, esperou até a 1/10 hora. O Marco Aurélio falou: não, eu vou julgar sim o afastamento, com outro caso de afastamento que tinha entrado. Ele só se manifestou quando o Marco Aurélio de fato ameaçou, não é verdade? O julgamento. Então está errado sim. Outro momento em que o Theory foi omisso sim, foi covarde. E que é importantíssimo. Em março de 2015, quando da escuta divulgada pelo Moro, uma escuta ilegal que tinha 3 ilegalidades, na verdade, não é? Então, a escuta do presidente da República, que não estava na competência dele, uma coisa do Supremo Tribunal Federal, na verdade. A escuta foi divulgada, que não devia ter sido divulgada, isso também é uma ilegalidade, e ela foi feita depois do horário da autorização do próprio Moro, ou seja, tinha 3 ilegalidades naquilo. Aquilo foi divulgado, o Theory, depois de muito tempo, só, na verdade, publicizou uma reprimenda verbal ao Moro, uma coisa assim, que o Moro respondeu com uma desculpinha pública também, ficou elas por elas. Né? De novo, no contexto em que o Moro está sistematicamente abusando os direitos das testemunhas, na verdade, dos investigados, fazendo uma palhaçada, politizando essa investigação, ou seja, perseguindo um partido, não perseguindo outros, não é verdade? Só um adendo, uma jornalista da grande imprensa comparou o Moro, defendendo o Moro, ao Snowden. É mesmo? Defendendo o Snowden. Uma coisa tão surreal, né? Porque primeiro que o Snowden, na posição dele em relação ao governo americano, ele é um criminoso. Né? Segundo que o Snowden, ele lutava contra a espionagem. Claro, claro. Ele não estava espionando. Ele estava espionando. Não, na verdade, ele estava espionando, depois ele se virou contra, né? Quando ele estava no governo, ele espionava. Exato. Aí ele virou contra aquilo. Então é uma coisa não tem pé nem cabeça. Né? Mas você vê como eles tentam. Mas ela falou isso, uma jornalista da grande imprensa. Ainda mais agora que o status quo está na mão totalmente de pessoas que são. Quer dizer. João, essa relação entre a justiça e a política,
Isso é estudado há muito tempo na ciência política, né? E eu mesmo estou estudando um pouco isso, e sempre foi uma relação turbulenta, né? Porque a área jurídica é uma área que foge um pouco ao campo democrático, né? É uma área assim mais obscura. Então, inclusive, tem algumas teses que falam que existe uma tendência global, inclusive, da justiça tá entrando na área política, tanto que os próprios juízes, até o próprio Lewandowski falou com orgulho, coisa que eu acho um absurdo, que eu acho isso bizarro, e que vivemos o século do judiciário, assim como vivemos o século do legislativo no século XIX, século do executivo XX. Eu acho isso bizarro, porque era para ser colocado como uma crítica, claro, né? Porque esse lado do executivo que marcou o século XX foi o lado das ditaduras, do nazismo, das guerras, assim como o aspecto legislativo foi o lado da injustiça. Mas também é o lado do New Deal, né, por exemplo, do Estado de Bem-Estar Social, que foi criado pelo Executivo. Tem as coisas boas. Muito boas, Agora, mas você tem as coisas muito ruins também, né? Então eu acho que o ideal seria, sobretudo por parte de um juiz, seria buscar equilíbrio entre os poderes, né? Tentar... Eu não sei o que esse cara tá falando. Para começar, que o Lewandowski tem que falar essas coisas, entendeu? Esses caras têm que fazer o trabalho dele, que é julgar, defender a Constituição, defender a República e julgar da melhor maneira possível, entendeu? Pô, caramba, sabe? O que esses caras têm que ficar dando palpite? É claro que a mídia vai atrás deles, às vezes eles se seduzem por essa coisa. Mas eu acho o seguinte, Miguel, eu acho que tem uma coisa, primeiro tem de fato um certo zeitgeist, ou seja, um espírito do tempo aí, de um aumento do papel do judiciário, tal, da importância do judiciário e da crise, da chamada crise da política institucional, que às vezes falam crise da representação. Isso é um fato que acontece em outros lugares, mas aqui no Brasil, por exemplo, isso está muito agudizado. Né? E eu acho que essa agudização só se explica se você leva em consideração a desvalorização da política representativa, da política institucional, né, que foi feita, eu acho, em grande medida, assim, com participação fundamental da grande mídia, né, e que tinha por objetivo destruir a esquerda no poder, o PT, o projeto do PT. Né. Eles destruíram a política para destruir o PT, como se você quer pegar alguém dentro de um prédio, você destrói o prédio para aquilo lá matar o cara que está dentro. Né. Ou eu acho que é jogar o bebê com a água do banho, quer dizer, eu acho que as duas coisas são extremamente perniciosas, mas a gente às vezes fica pensando muito na perseguição ao PT e não leva à esquerda, tal, que é um projeto de direita, a gente põe na coisa da política e se esquece do dano institucional que é a desvalorização da política que a imprensa fez ao transformar tudo que é política em questão de corrupção. E está fazendo isso há muito tempo, né? Fez 10 anos agora, pelo menos, quer dizer, antes já era forte isso e essa tendência virou assim máxima, né, muito radicalizada. Então, mas deixa eu chamar a atenção, posso falar mais uma coisa? Eu acho, qual que é o problema do judiciário? O problema do judiciário é o seguinte, como você mesmo apontou, ele não é um poder que está, vamos dizer, aberto à influência democrática. O judiciário seja Max Weber, ou mesmo Michel, né, trabalham sobre essa questão das organizações, são os primeiros autores a tratar com isso. Quer dizer, o que acontece? Quando você tem uma burocracia de Estado, que não é o judiciário, os caras têm, né, uma carreira, para entrar na carreira você tem que entrar num exame super seletivo, os critérios de seleção não são muito, quer dizer, são um pouco enviesados às vezes, inclusive. E com isso você tem a formação, isso vários autores mostram isso. Quando você tem esses grupos muito diferenciados por suas características, inclusive critérios de entrada, esses caras formam interesses de grupo dentro da máquina do Estado. E acabam agindo de maneira muito corporativa. Vide, por exemplo, um exemplo clássico, Lewandowski, né, que é um juiz que até tinha se comportado de uma maneira razoável em relação às questões democráticas, em meio ao impeachment da Dilma, nas últimas, sabe, vai para presidente para tentar negociar um aumento da categoria do judiciário num contexto de crise econômica. Crise do Estado, crise econômica e tal. É uma coisa absurda, né? Parece que o cara está fazendo uma chantagem com a Dilma ou algo do tipo. Quer dizer, esse é só um exemplo para você ver quão autista o judiciário pode ser. Né?
Por exemplo, o Moro. O Moro é um sujeito que sistematicamente viola, né, princípios sacrossantos do direito, do Estado de Direito, né, nas suas investigações. Inclusive defende isso publicamente. Né? Ele defende muito a Operação Mãos Limpas. Eu acho muito interessante porque o advogado do Lula em Londres, ele dá o exemplo da Mãos Limpas como do pior tipo de investigação possível. Porque destruiu o sistema político italiano, jogou na mão do Berlusconi. E botou o governo na mão do mais corrupto de todos. Exato. Bom, veja o que aconteceu no Brasil. É muito parecido. Agora, eu lembro quando... Só uma coisinha. Uma coisa que a gente não pode deixar... Eu estou estudando isso agora, né? Estou fazendo a gente para preparar o site novo. O Manchetômetro vai lançar um site novo, viu? Em breve. A gente está fazendo vários estudos, assim, e você vê que claramente a Lava Jato foi usada para o impeachment da Dilma de uma maneira muito forte na cobertura. A associação o tempo todo falando, olha, ela está metida na Lava Jato, em Passadina, com a corrupção da Petrobras. Isso foi usado demais para desvalorizar a Dilma. Foi usado muito. Né? E os procuradores da Mãos Limpas, eles também estavam o tempo inteiro na imprensa. Esse modus operandi, o Moro copia escreveu um texto sobre deliberadamente. Inclusive, eu fui ler algumas entrevistas. O procurador principal lá da Mãos Limpas, ele tem uma frase famosa, que depois ele confirma, né, a frase, que é assim, todo mundo é criminoso. Até que se prova o contrário. Só que alguns foram pegos, outros não. Essa era a mentalidade do procurador, que é uma mentalidade vulgar. De inquisidor, né? De inquisidor, de todo mundo é culpado, você que não foi pego ainda. Caramba. Então, essa era mais ou menos a mentalidade deles. Tem medo isso. É porque a Lava Jato foi isso, né? É isso. Porque a partir do momento em que ela quebra o sigilo de milhares e milhares de pessoas, empresas, ela pode montar o quebra-cabeça que ela quiser. Claro. Ela pega aquele cara que cometeu alguma coisa, pega os e-mails que todo mundo mandou para esse cara, pega o e-mail que ele mandou para todo mundo durante 20 anos. Aí Não, vamos fazer o seguinte exercício, é só pegar um grupo de pessoas qualquer e você devassar a vida delas totalmente, pegar todos os deslizes morais que essas pessoas cometeram, e aí você põe um grupo de pessoas que vai escolher de uma maneira discricionária o que elas vão revelar e contra que eles vão revelar. Isso é além da literatura, além da imaginação. Acho que nem o George Orwell pensou num pesadelo tão grande. Dá pra fazer um reality show desse jeito. Sem contar que o modus operandi do Lava Jato era mais sinistro, porque assim... Da Mãos Limpas ou da Lava Jato? Da Lava Jato. Que é pior que a Mãos Limpas ainda, Lava Jato. A Mãos Limpas destruiu o sistema político, a Lava Jato destruiu o sistema político e a economia. Então, mas o modus operandi é assim, ela pega os seus e-mails. Aí tem uma pessoa que mandou e-mail para você. Aí ela vai e quebra o sigilo da pessoa que mandou seu e-mail. Eu sei. Aí aquela pessoa é uma escala geométrica. Snowball. Aí aquela pessoa que mandou e-mail para você, eles vão pegar os e-mails. Aí com isso eles quebraram o sigilo de todos os advogados. Então, mas o modus operandi desse, por exemplo, isso é muito além da NSA, porque a NSA os caras fizeram escondido. Foram denunciados. Inclusive o Obama até perdeu a eleição por causa disso, perdeu muito apoiador. Agora aqui eles fazem com orgulho, com o apoio da mídia. Com o apoio da mídia da classe média. Agora, então, por falar em mídia, porque houve uma fusão aí entre a Lava Jato e a mídia, uma fusão, uma comunhão de interesses. Uma sinergia. Uma sinergia de interesses muito grande. E esse problema você tem um problema aí da judicialização da política. E a esse problema se acrescenta outro, que ele vem junto, né? Que é a mediatização da justiça. Né? Quando as causas são julgadas na mídia. Isso aí é um problema grande no mundo inteiro, é um problema nos Estados Unidos, por exemplo. Claro. Agora, o que eu vejo, eu procuro sempre comparar com outros países para tentar fugir um pouco, tentar entender o Brasil. Né? Da coisa muito... O que eu vejo nos Estados Unidos... Paroquial. O que eu vejo nos Estados Unidos é que eles têm, talvez por ser uma democracia mais antiga, terem vivido esses problemas durante muitas décadas, você tem uma sociedade civil mais organizada e esses problemas são mais ventilados. Você tem séries sobre isso, você tem toda uma tradição do cinema de denunciar a justiça, sabe? Denunciar os julgamentos mal feitos. Então, apesar disso, não sei se isso melhorou, se isso não adiantou muito lá, mas pelo menos... Mas aqui que eu vejo, que me
sabe, que me oprime muito. Eu acho que o debate está muito sufocado. A gente não tem um debate, entendeu? Porque você não tem uma mídia muito concentrada. Você que viveu nos Estados Unidos, você sabe, nos Estados Unidos, eu passei uma temporada lá, eu vi um livro do Bernie Sanders numa livraria, e um dos capítulos do livro é sobre a mídia, que era um livro da campanha dele. E o título era assim: a concentração da mídia nos Estados Unidos e a ameaça à democracia americana. Uhum. Eu acho isso interessante porque no Brasil, onde a concentração é muito pior, você não tem a nossa classe política, nem a academia, com exceção nobre, exceção sua, discutindo a questão democrática, como a concentração na mídia no Brasil ameaça o funcionamento democrático. Eu não canso de falar isso em todos os lugares que eu vou, inclusive principalmente na academia. É impressionante para meus colegas cientistas políticos, sociólogos, a questão da mídia é uma questão inexistente. Eles sempre arrumam um jeito de virar uma não questão. O que eu acho um grande erro de análise, quer dizer, estou inclusive escrevendo um artigo agora mostrando como a questão da mídia foi completamente ignorada nas leituras que se fizeram das manifestações de junho de 2013. Inclusive isso levou as pessoas a acharem que aquelas manifestações iam dar em alguma coisa mais à esquerda, e elas estavam tão assim equivocadas na leitura, e eu acho em grande medida por não verem o papel da mídia e como aquelas pessoas que foram para as ruas estavam enquadradas pela mídia, né, que elas acabaram assim, fazendo previsões completamente enganosas que vieram se descumprir em 2015, 2016, quando as ruas foram ocupadas basicamente pela direita, né? Eu acho o seguinte, veja bem, eu vi muito tempo nos Estados Unidos, como você disse, não dá para comparar. A mídia americana tem vários problemas. Por exemplo, a mídia americana é muito ligada à lógica do entertainment, da coisa de, sabe, noticiar coisas assim irrelevantes, que chamem atenção, que vendam produtos, coisas do tipo. A mídia americana, ela é muito nacionalista. Quando os Estados Unidos entram em guerra, todo mundo se junta na mesma opinião, a favor da guerra, a favor do presidente, tal, é tudo isso. Mas nas questões de política doméstica, política interna, ela é muito mais plural do que a brasileira, por mais que seja dominada por grandes empresas. Mas lógico que o domínio de grandes empresas nos Estados Unidos está muito longe de ser o que está no Brasil, esse oligopólio de 5 famílias, entendeu? E não só isso, a mídia americana também tem uma certa diversidade ideológica, tem coisas mais à direita e coisas mais à esquerda, mais ao centro-esquerda e tal. No Brasil elas estão todos no mesmo espectro, exatamente, todos ali à direita, né? Com alguma pequena variação assim, por exemplo, em relação a valores, a Folha de São Paulo é um pouco mais assim liberal na questão dos valores, mas do ponto de vista econômico são todos de direita, todo pró-mercado financeiro, né, todos super liberais, contra o Estado, no fim das contas contra políticas populares. Então eles estão todos muito irmanados e eles fazem um certo dumping informacional. Então o cidadão, que é nós que trabalhamos com essas coisas, ou seja, com informação, também com política e tal, obviamente a gente tem maneiras de obter informações de vários, né? Vários. Mesmo assim, de vez em quando a gente se pega mesmo meio reproduzindo maneiras de pensar hegemônicas da mídia. A gente tem, porque a gente tem pessoas que participam diretamente, às vezes, que a gente conhece dos eventos, ou pessoas conhecem, pessoas participaram, a gente consegue obter informações, né? Então, o tempo todo atrás de informação. Mas o cidadão comum, mesmo o cidadão de classe média, o cara que tem uma boa formação, ele não tem tempo de fazer isso, então ele acaba recebendo informação quase que exclusivamente, se não exclusivamente, dos canais que são Organizações Globo, Grupo Globo, hoje em dia que se chama, né? Folha de São Paulo, basicamente isso, né? Se você vai para, mesmo que quando você vai para os blogs mais críticos, eles muitas vezes estão lá criticando coisas que saíram, né? Então a gente tem esse problema, que é um problema, quer dizer, fundamental, assim, um problema. Como a gente vai resolver o problema democrático do Brasil em médio prazo se a gente não resolve o problema da mídia, né? E eu acho que a parte da grande, vou chegar lá. Uma parte importante da oposição que a mídia fez à esquerda, ao PT, tem a ver com isso. Porque eles acham que os outros grupos, ou seja, a direita, se a direita no poder, é muito mais confiável para eles, para a manutenção em médio prazo do monopólio, do oligopólio, do que a esquerda seria. Ainda que a esquerda foi tremendamente omissa, né, em relação a isso durante o período que teve no poder. Mas havia um debate, com certeza havia uma cultura de debate maior. Estava brewing, como se diz, exatamente, estava fermentando.
O que eu percebo é o seguinte, inclusive quando a gente fala sobre essa questão do oligopólio, eu acho que a gente se repete muito e a gente tem que se aprofundar mais nisso. Por exemplo, na questão do oligopólio, eu acho que também é um pouco impreciso isso. Estou criticando um pouco isso, porque o oligopólio, ele, pelo nome, ele sugere um grupo de empresas dominando o mercado. O que a gente tem no Brasil é um monopólio real, porque a gente tem um grupo que é muito maior do que os seus concorrentes, que no caso é a Globo. Entendeu? Ele financeiramente não tem comparação, se você analisar os números. Então você tem... Primeiro que você tem que separar o mercado impresso. A Folha de São Paulo e o UOL são grandes também. Mas não tem perto, comparação. Já de receita, a Globo fatura dezenas de bilhões de reais. Mas a Globo não é só jornalismo, esse que é o negócio. Exato. A Folha de São Paulo é só jornalismo. Exato. Então você tem que separar um poucas coisas. Tem que separar, por exemplo, televisão. Entendeu? Televisão, você tem aí 3, 4 canais grandes, só que você tem um canal que é líder de audiência e, sobretudo, ele é líder no mercado de opinião. Se o SBT fizer uma coisa, não fede nem cheira, mas o que importa é que é o Fantástico, o Jornal Nacional vai falar. Isso é a primeira coisa. Então aí você tem que comparar isso com outros países. Televisão, né? Por exemplo, a Alemanha tem TV pública, que é um dos principais canais. Toda a Europa tem TVs públicas muito fortes. Eu vou te contar até uma coisa, só um parênteses. Eu tenho assistido a Bandeirantes, Band News ultimamente, é mais pró-Temer do que a Globo. Né? A Bandeirantes está impressionante. Porque a Globo ela pode se dar o luxo de simular um pouco mais, porque é aquela coisa que o Walter Benjamin já ensinava. Quando você ganha autoconfiança, o capitalismo ele pode inclusive simular críticas a si mesmo, tá entendendo? Não, eu queria comentar isso, inclusive. Mas pode terminar tá, então, você falar. Então, você tem o setor de televisão, e o mundo não sabe, porque você tem uma grande crítica à TV pública, mas, por exemplo, existe muita pouca informação no Brasil sobre como é a TV em outros países. Você tem nos Estados Unidos, que eu também não sei muito, mas tem TVs locais que são razoáveis, sabe? Não, nos Estados Unidos tem muito cabo, entendeu? O cabo é muito... Exato. E o cabo tem uma quantidade de TVs interessantes se você tiver, entendeu? Exato. Até a Comedy Central tem uns programas de política fantásticos. Tem uma tradição. A TV de comédia é ótimo de política. Então, eu tenho um rapaz que trabalhou comigo um tempo, ele falou, pô, Miguel, ele acompanhava muito a televisão americana, falava, tem programas de comédia. Os programas de comédia de política sabe? são impressionantes, cara. Coisa que aqui a gente não sabe nem que existe essa realidade, porque então, inclusive, a visão que a gente tem dos Estados Unidos, inclusive a esquerda, é estereotipada. Claro. Porque é como se a gente quisesse só copiar o lado ruim. Nem as coisas boas que eles têm lá, a gente sabe que existe, porque não chega aqui. Né? Os programas de comédia que a direita copia aqui são o pior de lá. Então a gente não sabe como é na Europa, como é no Japão. China nem se fala. Viu? Então, e outra coisa é a questão da imprensa, que aí você tem a imprensa escrita e que aí o Brasil também é um desastre, porque você não tem, como a ditadura militar, ela devastou a flora escrita brasileira, muitos jornais quebraram, e revistas de cultura, revistas de literatura, sabe, todas quebraram, coisa que nos Estados Unidos você vê, as revistas de cultura são antiquíssimas. Algumas são do início do século XX, New Yorker, são antigas. Então tem essa continuidade, que aqui a gente quebrou com a ditadura, que foram fechadas, e depois pelos anos 80. Os anos 80, ele foi, de certa forma, uma continuação da ditadura, mas pela via econômica. Que você quebra economicamente qualquer empreendedorismo, como que eles estão tentando fazer agora. A sensação que a gente tem é que, pela crise, eles querem quebrar qualquer iniciativa. Mas vamos agora para a segunda parte do nosso roteiro. Eleições 2018. Você viu, não sei se você acompanhou que Você não quer acabar a mídia, a gente fala de mídia e poder, eu acho que é até melhor. Tá. Já que a gente entrou nessa... Tá. Pode ser? Depois a gente fala das eleições. Tá, mídia e poder. Porque a gente tá falando sobre isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o manchetômetro e o que o manchetômetro está fazendo agora? A gente, na verdade, está gastando todas as nossas energias em produzir um novo site, entendeu? E que isso é um trabalho muito grande, porque a gente está mudando as ferramentas, tal, as pessoas vão ser capazes de
no site, escolher as variáveis que elas querem, o personagem que elas querem, e o gráfico é gerado na hora, entendeu? E a gente também, ao mesmo tempo, está fazendo, inserindo novas bases de dados, de textos, tá? Vamos avançar nos sites noticiosos também, não vai ser só mais mídia impressa. Tá? Então é um projeto bem gigantão, por isso está demorando para ficar pronto, mas está ficando bem legal, assim. O layout já está pronto, a gente está montando ele agora. Esse machetômetro é muito importante, porque, por exemplo, quando a imprensa internacional veio conversar com a gente aqui, né, procuraram muitos blogueiros, me procuraram bastante, eles sempre procuram, porque a gente tem a nossa observação empírica. Claro, mas que a gente sabe que o que é a realidade, que a gente viu e testemunhou. Só que eles, para passar para o público deles, eles precisam de dados. Claro. Não só a opinião nossa. Não, por isso que eu fiz o editor. Porque, pô, a gente sabe, na verdade, mas a gente nunca põe na ponta do lápis para saber como que a quantidade dessa coisa, a intensidade desse negócio. E então, mas a sua observação empírica da relação da mídia com o governo Temer. Então, isso eu acho que tem tudo a ver com esse papo que a gente estava levando antes, da mídia, com o judiciário, na Lava Jato, Mãos Limpas, a gente até citou o exemplo da Mãos Limpas, governo Temer, o executivo. Eu acho que é o seguinte, porque a gente está muito acostumado, quando a gente discute mídia e tal, e por que a mídia brasileira tem um comportamento, se você olhar mesmo, muito pró-PSDB, muito antipetista e muito simpático ao PSDB, na verdade. A gente tende a ter ou indulgente com o PSDB, vamos dizer assim, não explorando os problemas, não só do PSDB, de outros partidos também, mas do PSDB. A gente tende a ter, assim, eu acho que achatar a coisa e olhar, pô, a mídia está colada no sistema político. Mas não é bem isso, né? Eu acho que a gente, para pensar a coisa, tem que pensar a coisa em 3D para entender o que acontece. Por quê? Porque as empresas de mídia são empresas, elas são um grupo, obviamente, eles têm interesses comuns, então é um sindicato, no certo sentido, informal, eu acho. Essa é a minha interpretação, depois de observar muito isso. E eles se movem, eles fazem um jogo em relação aos poderes constituídos, na verdade. Primeiro que eles não têm poder de policy, vamos dizer, a mídia não consegue criar diretamente, né, regras, leis, nada disso. Então o Estado é importante para eles. Não só é importante também, como a gente sabe, como fonte de dinheiro também, de anúncio. Mas, então é o seguinte, esse grupo é um grupo que tem interesses específicos, interesses empresariais, né, interesses ideológicos, inclusive. Eu não acho que é só uma questão econômica. Tem muitos analistas, inclusive da comunicação, que analisam a mídia como se fosse simplesmente grupos empresariais que têm um interesse econômico de aumentar o seu lucro. Eu acho que isso é muito importante, mas eles também têm lado ideológico, que não é só coisa que se explica pela economia. Bom, e eu acho o seguinte, esses caras jogam um jogo. O jogo que eles jogaram foi de destruir o PT, Dilma, Lula. Né? Isso está muito claro. Você pega, tá claro. Uma vez que isso foi feito, a primeira batalha foi vencida, o impeachment, né? Qual é a posição que a mídia está adotando? Primeiro foi de apoio ao Temer, mas é um apoio, vamos dizer assim, com um pé lá, um pé aqui. Porque você vê que também existem críticas ao Temer e que os caras estão meio que, às vezes, prontos para desembarcar, dão sinais que eles podem desembarcar do Temer. Né? Eles também têm um apoio ao PSDB, mas o PSDB é um partido muito rachado por dentro. Então também é um apoio que... E para eles não interessa ficar refém de nenhuma força política. Muito pelo contrário, para eles interessa, na verdade, que eles manterem uma autonomia relativa das forças políticas para eles poderem vender o cacife deles, entendeu? É sempre necessário conquistar o favor da mídia. Entendi. Não é verdade? Porque quando você adere muito... O judiciário, nesse sentido, se você for pensar muito bem, o judiciário, e aí, vamos dizer assim, as instituições do sistema de justiça, porque não é só o judiciário, o Ministério Público, na verdade, que é muito importante, que é um tipo de quinto poder, se quiser, não, quarto poder, na verdade, a mídia seria um quinto, que eu nem gosto muito dessas coisas, porque eu não acho que a mídia é um poder, mas o Ministério Público é o quarto poder, e até burocracias de Estado, como a Polícia Federal, que ganha autonomia muito por favor da mídia. Então eu acho que esse poder agora já dando uma reinterpretação para a coisa da judicialização. A judicialização tem um aspecto que eu diria que é institucional, que é um pouco independente da dinâmica da mídia, né? Que tem a ver com outros aspectos assim, da política, da relação do executivo e do judiciário. Mas tem um aspecto muito importante do que a gente está vendo agora particularmente,
que o Mãos Limpas diz isso, o Moro diz descaradamente que ele não conseguiria fazer a coisa sem a mídia. O Moro, quem é o Moro? Quem é Joaquim Barbosa? Como o Joaquim Barbosa virou a figura que ele virou e depois foi desinflado? O Joaquim Barbosa, a maioria das pessoas não sabem isso, mas na manifestação de 2013, mais numerosa em São Paulo, né, que teve 1 milhão de pessoas na rua, eu acho, algo desse tipo, Joaquim Barbosa, quando foi perguntado pelo survey do Datafolha, pesquisa do Datafolha, quem é o seu candidato principal à presidência da República, a maioria, foi, de longe, o mais votado, Joaquim Barbosa. E a pergunta é assim, quem é Joaquim Barbosa? Como as pessoas ficam sabendo quem é Joaquim Barbosa? Foi transformado em herói pela mídia. Da maneira como o Moro foi transformado em herói pela mídia. Da maneira como o Moro só pôde fazer o que fez até agora pela mídia. O Moro depende muito da mídia. E a mídia não depende do Moro. Você está entendendo? Uhum. O juiz, o Supremo Tribunal Federal foi colocado, parte da covardia dele se deve a uma covardia por pressão da mídia. Os caras de fato, como se diz em inglês, caved in, ou seja, eles acusaram o golpe, eles se retraíram por pressão da mídia. Então, a mídia com o judiciário tem muito esse papel de usar o judiciário, eu acho, em grande medida, dando força para alguns, tirando de outros. Né? Por exemplo, as pessoas odeiam Lewandowski, as pessoas de direita odeiam Lewandowski, né? Falam que ele é petista, coisas do tipo. Né? Uhum. Que é uma coisa absurda. Da onde tiraram essa ideia? Da cobertura midiática que fazem das ações de Lewandowski. Né? Então, o Ministério Público nem se fala. Quem é Dallagnol? Pô, a mídia dá para o Dallagnol espaço aberto, microfone aberto, para esse cara atacar o Congresso Nacional, presta atenção, quando eles estavam para votar aquela lei de abuso de autoridade. Uhum. O sujeito ameaça, você imagina, um funcionário público ameaçar um outro poder da República, ele nem é titular de nenhum poder. Né? Então, e esse cara também depende completamente da mídia. Então, o poder deles, veja bem, está em fazer essa mediação e conseguir promover uns, né, e colocar outros para baixo. Inclusive em relação à instituição política, partidos políticos, ou seja, que é manter uma independência relativa e o objetivo, obviamente, é maximizar o poder deles, tanto econômico quanto de influência geral, eu acho. Esse é o meu entendimento. Você concorda com essa leitura? Concordo, entendeu? E eu acho que no caso da Dallagnol, então, é muito gritante isso, né? Porque se ele não fosse muito protegido pela mídia, depois daquele PowerPoint... É uma pessoa de capacidades muito limitadas. Aquilo foi, eu imagino que foi frustrante até para a mídia, que imaginava que tivesse... Claro, que queria ser uma grande... Aquilo ali, nem um estudante de primeiro período, sabe, da pior faculdade do mundo... Se você entrega um trabalho daquele, você toma uma nota vermelha, né? E aquilo foi um motivo de chacota, mas conseguiram abafar aquilo. Enquanto ele, imagina o quanto ele gastou. Ele alugou uma sala no hotel de luxo. Eles alugaram isso com dinheiro público. Com dinheiro público. Eles estão torrando dinheiro público com esse tipo de coisa. Sobretudo é muito grave, porque a Lava Jato... É o exército de investigadores. A Lava Jato, imagina só, olha só que loucura. A Lava Jato é considerado uma das maiores investigações contra a corrupção. Aí você vem, o principal chefe da Lava Jato do Ministério Público vem e apresenta um trabalho daquele. Então você pensa, então essa investigação está toda contaminada. Porque foi conduzida por um cara como ele. Aí você entende, por exemplo, por que eles fizeram esse estrago no Brasil. Né? Então a gente está numa situação muito delicada aí. Vamos passar então para um outro assunto. Para o tópico eleições. Eleições de 2018. Até porque na realidade tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Entendeu? A gente só uma continuidade, mas só para a gente ter um gancho. Eleições de 2018, eu acho que é aquele tipo de coisa, né? Você tem um candidato natural, que é o Lula, e tentando ser caçado de qualquer maneira, ter seus direitos políticos caçados antes da eleição. Eu acho que isso vai ocorrer, pelo menos uma tentativa séria de impedir que o Lula, né, mais óbvio do que amanhã o sol vai nascer de alguma maneira. Acho que... sabe o que me preocupa para 2018? É o seguinte, é que você, com esse golpe aí, ele deixou muito claro que você tem setores inteiros do Estado profundamente politizados, né? Como a Polícia Federal. Como a Polícia Federal, como
setores do judiciário, essas associações de juízes. Sem falar no Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. Você vê que o Tribunal de Contas da União, então, para mim, é um assinte. Nossa. Aquela votação que eles fizeram contra a Dilma. Em outubro de 2015. Eles chamaram o MBL, chamaram a direita, chamaram ali para a plateia, colocaram câmera ao vivo, né, fizeram a votação ao vivo, fizeram um teatro todo. A Dilma perdeu de, sei lá, 8-0 ali, 7-0 ali. Fizeram Não sabia que tinham chamado MBL. Fizeram todo um teatro que era para criar um fato político. A mídia noticiou aquilo no dia seguinte. Os discursos foram muito raivosos. Aí contra a pedalada fiscal e tudo. Aí assim que o Michel Temer assume, eles começam a legalizar sistematicamente qualquer tipo de pedalada a um nível muito superior do que a Dilma fazia. A Dilma sempre segurava as contas, o Michel Temer está arrebentando as contas públicas e o TCU aprovando. Então eu fico muito assustado com o TCU, sabe? Porque é bem a amostra dessa burocracia do Estado, que, como é o caso do Ministério Público, do Judiciário, que quando a Dilma tentou nomear o Lula ministro, como a histeria veio à tona. Tá entendendo? Então isso me preocupa, porque como é que a gente vai reverter isso? Isso não vai ser no curto prazo, nem no médio prazo. Não, então, isso que você está levantando me chama a atenção para outra questão, que é o seguinte, quer dizer, essas eu acho que são as falhas da Constituição de 88. A Constituição de 88 criou muitas coisas que até pouco tempo não tinha dado muito problema, mas que agora estão se mostrando assim muito problemáticas. Para começar, o Ministério Público. O Ministério Público ele não tem, isso eu ouvi de um membro, de um dos líderes do Ministério Público, esse cara desesperado virou para mim outro dia, fui numa reunião, não posso dar mais detalhes, mas disse para mim, olha, hoje em dia a gente vive no Brasil a suspensão do Estado de Direito. Isso o cara me disse. Aí eu fiquei assim, quase, minha vontade era falar para ele, aí vocês são em grande parte responsáveis por isso. Mas aí ele começou a me falar dos conflitos internos que os caras têm lá dentro. Então, o Ministério Público de São Paulo, por exemplo, processa dentro do Conselho do Ministério Público o Procurador-Geral, a Procuradoria-Geral da República. E os caras, eles vivem... Por quê? Porque, na verdade, a maneira como é organizado o Ministério Público, não existe nenhuma hierarquia. Então, os caras são completamente livres para fazer o que eles quiserem. Cada procurador. O que amarra eles é a ideologia. Isso que é o problema. O problema é quando você tem assim, corporações de Estado que não são accountable, ou seja, que não estão submetidas, vamos dizer, ao poder democrático, certo, que é emanado do povo. Uhum. Esses caras se tornam autônomos e começam a agir conforme seus próprios interesses. É. E às vezes, muitas vezes, esses interesses não só são interesses de classe, porque esses caras são tudo de classe média alta, né? Mas são também. E se não são, tornam-se, né? Exato. Automaticamente. São, porque recebe um puta salário, todo mundo que recebe salário já tem a verdade. Pode não ser de origem, mas já se torna. Exatamente. E ao fazer isso, as pessoas, na verdade, não só começam a ter uma identidade de grupo, um interesse de grupo, que tem tudo a ver com aquela posição social, pensando aqueles privilégios, mas também passam a absorver a ideologia desse tipo de setor social, que hoje em dia no Brasil, coincidentemente, é dominado por qualquer tipo de informação que a mídia passa. Né? É Jornal da Globo, né? Jornal das 10, é Band News, é Globo News, que eu estou estudando agora, o negócio é muito mais enviesado do que o Jornal Nacional. É. Se você pegar Jornal das 10 e Globo News, nossa, mas o nível de viés, assim, comparado com o Jornal Nacional parece um negócio... É porque a gente não tem a comparação. E isso é o que esses caras estão recebendo. Então, além deles terem esses interesses corporativos enquistados, viram um quisto dentro do Estado, eles começam a reproduzir uma coisa cada vez mais tucana, anti-Estado. Então você vai em Brasília, tá cheio dessa gente. Brasília, a burocracia federal em Brasília tá cheio de coxinha. Impressionante. Impressionante. O cara é procurador. É raposa tomando conta do galinheiro. O cara ganha dinheiro do Estado. Ganha dinheiro do Estado. E tá lá falando mal do Estado. E, claro, falando mal principalmente das políticas de Estado que atendem os mais pobres. A gente sabe disso, né? A coisa... a assistência que ele ganha, ele não reclama. Não, pro outro é assistencialismo. É isso que me chateia muito, porque você vê mesmo agora o Banco do Brasil, quantidade
Eu lembro que eu conversei com uma Na diretora de jornalismo. Petrobras, Banco do Brasil, é impressionante. Você fala, cara, você vai ser despedido. E agora estão fechando duas agências grandes em Copacabana. Ah, é? Copacabana, fechando, tá no aviso, vamos fechar. Então, o Copacabana, se não me engano, é o bairro com maior densidade demográfica do país. É mesmo. Ou era até um tempo atrás. Foda. Você fechar a agência em Copacabana, no Rio Sul, fui no Rio Sul outro dia, o Banco do Brasil fechou as caixas eletrônicas no Rio Sul. Meu Deus. Você não pode Tirar dinheiro. não pode tirar dinheiro. Isso aí, para mim, é evidentemente uma autossabotagem, Claro. que é bem típica desse Ah. governo. Então, João, eu vou interromper aqui, né, porque a gente já tem Tá. 45 minutos. Muito obrigado aí pela Que isso. entrevista. Obrigado Tá? a você. É sempre um prazer bater um papo contigo.